abaixar tempos no cubo mágico utilizando o método básico de camadas. Se você clicou nesse vídeo é porque resolve o cubo mágico com o método básico, que é abaixar seus tempos utilizando desse método. Se você prestar atenção, ficar até o final e seguir todas as dicas, eu garanto que você vai conseguir resolver o cubo mágico em pelo menos 30 segundos com o método básico e até menos do que isso. E aí galera, tudo certo? Eu me chamo Suzane Coelho e eu consigo fazer tempos como esses utilizando apenas do método básico de cubo mágico, o método de camadas. E hoje eu vou te mostrar exatamente como que eu consigo isso. Mas preste atenção, esse vídeo aqui não é um tutorial de como resolver o cubo mágico. É imprescindível que você já saiba resolver o cubo mágico para poder assistir esse vídeo aqui, pois eu vou te ensinar como melhorar utilizando o método básico de camadas, mas não como resolver o cubo. Para isso eu já tenho meu tutorial completo aqui no canal e já ensinei centenas de milhares de pessoas com ele. Então se esse é seu caso, se você ainda não sabe resolver o cubo mágico, vai lá, assiste o tutorial, aprende a resolver o cubo e só volta aqui daqui a algumas semanas, quando você já estiver acostumado com a resolução. Mas se você já sabe resolver o cubo mágico, já está acostumado com a resolução do método básico, bora lá! E pessoal, o método de camadas, o método básico da resolução do cubo mágico 3x3 consiste em resolver o cubo mágico em 7 passos, que são esses: uma cruz aqui no branco, que muitas das vezes é feita inicialmente no amarelo, no centro amarelo, com todos os meios do branco, e depois passado lá para o centro branco. Esse seria o primeiro passo da cruz branca. Depois a gente coloca esse branco lá para baixo e parte para poder resolver as quinas do cubo mágico, a primeira camada dele, que seria essa daqui. A primeira camada, esse seria o segundo passo do método de camadas. Depois a gente vai fazer aqui os meios desse cubo mágico. Então a gente vai parear os meios com a cor, vai encaixar eles aqui. E dessa forma, completando a segunda camada do cubo. Aí sem destruir, obviamente, os passos anteriores. Então teríamos aqui o terceiro passo, que seria fazer essa segunda camada. Depois disso, nós partimos aqui para poder fazer uma cruz no amarelo. Depois de fazer essa cruz, nós resolvemos essa face amarela, utilizando do algoritmo do Suni. E depois disso, nós completamos aqui a última camada do cubo mágico em 2 passos. O primeiro de orientar todas as quinas e o depois de resolver completar aqui, orientando também, permutando os meios restantes. E dessa forma resolvemos o cubo mágico em 7 passos. E nisso consiste o método básico de camadas, um método que eu já tenho um tutorial aqui no canal ensinando, mas uma coisa que eu também quero falar pra vocês é que pode acontecer de algumas pessoas resolverem de uma forma diferente a partir ali da etapa de completar o amarelo. Por exemplo, você tá aqui nessa etapa e aí você iria nessa etapa daqui orientar todas as quinas, permutá-las e meio que pular as 2 últimas etapas ali do método de camadas. Mas esse é um método extremamente repetitivo, você fica repetindo muitos mesmos algoritmos, e no método que eu ensino, o método de camadas, que foi o que eu acabei de mostrar pra vocês como que ele funciona, é muito mais interessante visando abaixar os seus tempos e ter eficiência de solve. Então se você utiliza um método de resolução do 3x3 diferente desse que eu mostrei, eu também recomendo que você assista ao meu tutorial desse método. Claro, se você já souber as etapas anteriores da cruz e das 2 primeiras camadas, você pode assistir a partir do vídeo que fala sobre a cruz amarela e completar a face amarela, mas eu altamente recomendo que, se você não utilize esse método básico que eu mostrei, que você vá no tutorial e aprenda ele, pois vale muito mais a pena para você conseguir abaixar os seus tempos, inclusive para você seguir as dicas desse vídeo. Além disso, eu tô falando aqui cruz amarela e que eu começo com a cruz no branco e tudo mais, isso porque eu começo realmente a resolução utilizando da face branca inicialmente, fazendo a cruz branca nela, mas se você for color neutro ou se você tiver aprendido a começar a resolução em alguma outra cor, já vi muitas pessoas que começam pelo vermelho, por exemplo. Se esse for o seu caso, você ainda consegue seguir as dicas desse vídeo, tá? Mas eu falo muito de iniciar no branco e tudo mais, como um senso comum que meio que se tornou pra ficar mais fácil da visualização do cubo. Porém, mesmo que você comece de uma outra cor, com a cruz vermelha ou algo do tipo, você ainda consegue seguir as dicas. E o primeiro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é que você precisa já estar familiarizado com a resolução do cubo. Isso porque, se você não tiver acostumado, se você ainda se atrapalhar entre as etapas, se por exemplo é uma etapa de fazer aqui um algoritmo que é para completar a face amarela e aí você acaba se atrapalhando, faz o algoritmo de completar, fazer uma cruz amarela, né, e tudo mais. Pode ser que você não esteja tão familiarizado com a resolução do cubo, e se esse for o caso, vai ser muito mais complicado de você conseguir seguir as dicas desse tutorial. Então eu altamente recomendo que você
já esteja acostumado com o cubo para poder assistir esse vídeo. Eu já vi muitos cubistas que acabaram de aprender o cubo e que, de forma impaciente ao extremo, eu diria, já querem correr para poder abaixar seus tempos. Galera, cubo mágico é paciência e muito treino. Não é algo do dia pra noite. Você aprendeu algo hoje e amanhã você já vai estar profissional naquilo. Então tenham isso em mente. Minha recomendação é que você já esteja há pelo menos um mês resolvendo o cubo para poder assistir esse vídeo e entender tudo que eu falo nele, tá bom? Então vamos lá para as dicas de fato. E a primeira delas é de fazer a sua cruz diretamente no branco, porque muitas vezes acontece aquilo que eu mostrei enquanto eu estava dando um exemplo de como funciona o método, onde muitas pessoas optam por fazer essa cruz, colocar os 4 meios da cruz aqui no centro amarelo e depois jogar eles lá pro branco, como seria esse caso daqui. E de fato, isso é algo que ajuda muito enquanto você está aprendendo a resolver o cubo mágico. É muito mais fácil de jogar lá no amarelo primeiro, para depois mandar aqui pro branco, visando que as peças de meio tem que estar iguais aqui às peças dos centros, das laterais aqui do branco. Então eu super entendo que dessa forma é muito mais fácil. Porém, à medida que você já está se acostumando com o cubo mágico, já está familiarizado com ele, é muito mais interessante você já fazer essa cruz aqui, ó, direto no branco, pois isso vai te poupar um tempo enorme de resolução. A recomendação é que você faça essa sua cruz utilizando de 8 movimentos ou menos. Claro, isso é muito complicado no início de conseguir colocar todas as peças aqui em pelo menos 8 movimentos, mas é algo que deve ser treinado, pois isso diz muito sobre a eficiência da sua cruz. Também é recomendado evitar rotações aqui enquanto você está fazendo a sua cruz. Então, digamos que eu tenha esse embaralhamento aqui, aí eu quero fazer a minha cruz. E se eu ficar toda hora, ó, rotacionando pra caramba, pode ser que eu me perca com muito mais facilidade. Então o ideal é que você pegue essa cruz e sem rotacionar você consiga realizá-la, como seria o caso desse embaralhamento daqui, onde eu posso utilizar desse azul para encaixar esse vermelho. Lembrando que essa daqui já está pareada, então com apenas um movimento duplo eu consigo colocar ela lá no meu centro branco. Nesse caso daqui, eu ia utilizar assim, ó, para fazer esse centro branco. Vou colocar esse vermelho aqui, e nisso eu vou descer também esse azul. Aí eu posso jogar ele aqui, ó. Aí agora eu coloco essa peça que eu falei que ia fazer um movimento duplo, e depois encaixo esse verde aqui, ó, sem rotacionar. Nesse caso aqui, algumas pessoas poderiam muito bem fazer isso aqui, ó, rotacionar e encaixar, mas desse próprio ângulo daqui, ó, você consegue facilmente, sem rotacionar, encaixar essa última peça da cruz. E a melhor forma de se treinar a cruz é fazer resoluções sem cronometrar. Pega seu cubo mágico, embaralha ele e aí começa a tentar fazer essa sua cruz em menos de 8 movimentos e diretamente aqui, ó, no branco. Isso de menos movimentos, obviamente, é muito difícil de ver no início, eu sei, mas é algo a se treinar de fato para que com o tempo você consiga ter essa noção melhor. Aí fez essa cruz, não resolve o cubo não. Embaralha de novo e tenta novamente. Vai fazendo a cruz, vai treinando dessa forma, porque assim você com certeza vai melhorar nessa etapa. A outra dica de cruz principal é que você tem no embaralhamento, você pega esse embaralhamento aqui, beleza, o que é que você vai fazer? Você não vai olhar só para 2 peças da cruz, nem 3. Você vai olhar para todas as 4 peças da cruz e ver onde que elas estão e como você pode colocá-las lá no centro branco. Nesse caso daqui eu poderia já encaixar essa peça aqui de trás, que já está pareada, né, com o meio. Aí agora eu poderia encaixar esse vermelho. À medida que eu encaixasse esse vermelho, o laranja vem aqui pra cima, então eu posso jogar ele aqui pro lado, ó, e encaixá-lo também. Fica faltando esse verde, que eu posso simplesmente... Olha isso aqui, muita gente não faz dessa forma que eu vou fazer agora. Eu posso simplesmente, ó, vou pegar essa peça daqui e com a minha face F, eu vou jogar ela pra alguma das laterais, pra alguma parte aqui desses meios, ó, vou jogar pra cá. Aí o que é que eu faço? Ao invés de ter que tirar, ó, essa peça e encaixar dessa forma, que é uma forma que eu sei que muitas pessoas fariam, o que é que eu posso fazer? Utilizando movimentos de D, eu posso trazer essa peça daqui, que é o lugar que essa daqui tem que entrar, é a única que falta da cruz, ó. Eu posso trazer ela pra cá, com o move de D, encaixo a peça que tem que entrar, e depois eu volto essa minha cruz.
Isso daqui pode parecer simples, mas muita gente não faz dessa forma, faz daquela primeira forma que eu mostrei, jogando pra cá pra cima e depois colocando no lugar. E agora você deve estar pensando, meu Deus, por que eu não fazia dessa forma, né não? Isso porque realmente muitas coisas no cubo mágico a gente só consegue ter essa visualização depois que vê alguém fazendo, como vocês acabaram de me ver aqui. E por isso que eu recomendo os outros vídeos sobre cruz que eu tenho aqui no canal, caso você queira melhorar cada vez mais nessa etapa e ver as outras dicas pra isso. Eu tenho um vídeo completamente focado em dicas de cruz e um outro vídeo completamente focado em fazer resoluções comentadas apenas dessa etapa. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição para que você possa assisti-los depois desse daqui. A segunda dica para você melhorar no método de camadas é você alternar a resolução da primeira e da segunda camada. Mas Suzane, o que é que isso quer dizer? Vou te mostrar. Depois de já termos feito a nossa cruz, que é a primeira etapa do método avançado, nós passamos para a etapa de completar a primeira camada e depois dela a etapa de completar aqui, ó, a segunda camada. Para completar a primeira camada do cubo, nós utilizamos das quinas, que são as peças de 3 cores. Então nós vamos completando essa etapa utilizando aqui das quinas. Então seria algo como isso daqui. Completaríamos a primeira camada aqui do cubo e depois nós passaríamos para completar a segunda camada do cubo utilizando das peças de meio, as peças que têm 2 cores, e encaixando elas onde elas têm que estar. Dessa forma daqui. Porém, uma coisa que eu percebi é que você não precisa necessariamente esperar encaixar todas as peças de quina da primeira camada para só então passar para completar aqui, ó, a segunda camada encaixando as peças de meio. Por exemplo, digamos que eu tô aqui, ó, resolvendo o cubo mágico e aí eu encaixei já 2 peças de quina, acabou que uma de meio veio junto aqui. E aí, antes de eu passar para completar as outras peças de quina, digamos que eu já vi essa peça daqui, ó, esse meio, que tem que entrar nesse local aqui, e eu já encaixei a quina dele. Aí eu posso pensar, nossa, tá tão fácil de eu encaixar esse meio aqui, porém eu tenho que terminar a primeira camada primeiro, né? Não, não necessariamente. Você pode simplesmente alternar as etapas. Você encaixou primeiro essa quina, que seria uma etapa da primeira camada, e aí você parte para já encaixar aqui, ó, esse meio, mesmo que você não tenha completado ainda todas as outras quinas. Acreditem se quiser, pessoal. Isso acaba salvando um tempo absurdo das nossas resoluções. A gente consegue ser muito, muito mais eficiente dessa forma. Então, mais um exemplo aqui. Começamos, obviamente, fazendo as quinas. E aí podemos, por exemplo, ter um caso como esse daqui, ó. Encaixei a minha primeira quina e aí o meio dela, o meio relacionado a esse slot aqui, ele tá logo aqui em cima. Tá tão fácil de encaixar, porém tenho que passar, né, para encaixar todas as outras quinas da primeira camada. Não, na verdade você não tem. Você já pode partir para encaixar aqui o meio de um local onde você já tenha encaixado a quina, tá? Então é importante vocês perceberem isso. Não é o caso de, por exemplo, encaixei essa quina daqui e vi esse meio que entra aqui. Esse meio daqui tem que vir para cá, é o lugar dele, porém eu ainda nem encaixei a quina dele. Então tem que ter esse cuidado, tá? Vocês só partem para fazer, de fato, essa etapa de encaixar os meios em um local onde você já tenha a quina, tá? Nesse caso daqui, não funcionaria, porque você ainda não encaixou a quina desse lugar. Mas aqui, ó, onde a gente já encaixou a quina, e aí reparou, ó, que o meio correspondente está logo aqui, a gente pode sim partir para já encaixá-lo. Aí agora, ó, teria esse daqui, encaixei, beleza, cadê o meio dela? Posso partir, claro, obviamente posso partir para fazer uma outra quina, dessa forma, mas aí, ó, vi o meio dela aqui agora, ó, ficou bem mais fácil de visualizar até. Posso partir para fazer a última quina, obviamente, mas eu posso simplesmente, ó, dar uma pausa aqui de encaixar as quinas e já encaixar esse meio de um lugar onde a sua quina já está encaixada. Então eu vou encaixá-lo aqui. E agora sim, ó, posso partir para já fazer essa quina ou posso simplesmente encaixar esse meio daqui alternando as etapas. Já tem a quina dele nesse lugar, então eu posso encaixá-lo dessa forma e só depois partir para fazer a nossa última quina e o nosso último meio. O que eu tô querendo dizer basicamente é, não se prenda a terminar todas
toda a primeira camada para só depois começar a encaixar os meios. E essa é a dica que mais vai abaixar seus tempos, pois essa é a parte da resolução que mais demora. Afinal de contas, você tem que encaixar 4 quinas e 4 meios. E só por essa dica eu já mereço o seu like. Esse canal meu é completamente focado em cubos mágicos, aqui eu trago vídeos diversos sobre o tema. Na data que eu tô gravando esse vídeo eu já conquistei mais de 400 mil inscritos. Estou rumo aos 500 mil e futuramente aos 1 milhão. E a minha placa de 100 mil inscritos tá se sentindo muito sozinha. Então se inscreva para que futuramente eu possa ter uma outra placa, só que dessa vez de 1 milhão, para fazer companhia a ela. A terceira dica para baixar seus tempos com o método de camadas é de desacelerar o seu giro. Sempre que eu vejo alguém resolvendo o cubo mágico com o método básico, essa pessoa tá tentando girar o mais rápido que ela consegue, tentando fazer um movimento tipo assim, ó, exatamente assim. Pois ela acha que mexendo no cubo mágico rápido pra caramba, isso vai fazer a resolução dela ser rápida pra caramba. Mas não é bem assim que funciona. Fora que isso faz com que muitas vezes você até se perca no que tá fazendo. Perca a peça que tá resolvendo, ou coisa do tipo, porque como você tá girando muito rápido, pode ser até que você faça algum movimento a mais que você não queria fazer. E se você gira dessa forma, eu tenho certeza que isso já te aconteceu antes. É muito mais interessante você desacelerar um pouco o seu giro e girar com uma certa maior eficiência do que ficar girando extremamente rápido e acabar se perdendo no que tá fazendo. Desacelerando o giro, você vai conseguir enxergar melhor o que você tá fazendo e pausar menos durante a resolução. Isso, inclusive, é uma forma de aplicar Look Ahead, que é uma técnica um pouco mais avançada de cubo mágico, mas que, inclusive, pode ser utilizada mesmo que você utilize o método básico. E Look Ahead é o que faz a eficiência das suas resoluções melhorarem em 100%. E eu também já tenho um vídeo de Look Ahead aqui no canal, caso você queira assistir como um complemento desse, para poder entender um pouco melhor como aplicar essa técnica nas suas resoluções. Mas basicamente o que eu quero que você faça é não girar dessa forma aqui e não enxergar o que está acontecendo no cubo mágico. Eu quero que você gire um pouco mais devagar, só que observando, tentando observar mais coisas durante a sua resolução. Por exemplo, ó, eu vou girando aqui, aí eu encaixei essa primeira quina, vou encaixar essa segunda aqui, já vi o meio correspondente dela, vou colocar. Aí eu vou girando aqui. No método de camadas é super normal você rotacionar bastante para poder procurar as peças e encaixá-las e tudo mais. Porém, mesmo assim, se você desacelerar um pouco o seu giro, você vai perceber que vai conseguir visualizar muito melhor os passos que você está fazendo. E com o tempo, quando você estiver acostumado com isso, você vai diminuir os seus tempos. Desacelerar o giro é relativamente fácil de fazer. Você literalmente só vai girar um pouco mais devagar e isso vai melhorar a eficiência da sua resolução. Mas aplicar o Look Ahead, principalmente no método básico, né, onde há muitas rotações, como eu falei para vocês, pode ser um pouco mais complicado, um pouco mais difícil de aplicar. Mas mesmo assim, vale a pena você dar uma chance. A quarta dica de como abaixar seus tempos utilizando o método básico de cubo mágico é de reconhecer padrões. E o exemplo que eu vou usar para poder falar sobre essa dica é dessa etapa aqui, ó, onde a gente está tentando fazer uma cruz aqui no amarelo. Nessa etapa, nós utilizamos de um algoritmo que é o FRU, R', U', F', e aí utilizando esse algoritmo nós passamos para a próxima etapa, que é de fato a da cruz amarela. Mas quero falar com vocês sobre essa etapa e sobre esse algoritmo. Para executarmos esse algoritmo e já obtermos a etapa seguinte, que é o nosso objetivo de fazer uma cruz no amarelo, nós precisamos ter algo como isso daqui, ó, que é uma linha na horizontal. E aí quando temos essa linha, nós seguramos ela aqui, ó, dessa forma, na nossa frente, ela na horizontal, e executamos o algoritmo e ele irá nos irá cair num caso onde temos a próxima etapa, que é da cruz aqui do amarelo. Mas pode ser que você não necessariamente já tenha essa linha, pode ser que seja um caso como esse daqui, ó, onde vamos ter um quadrado ou algo como isso daqui, onde teríamos meio que esse C aqui, ou esse L. E se temos isso, aprendemos que colocamos esse centro com esses dois meios conectados aqui, ó, na nossa esquerda superior e executamos 2 vezes aquele algoritmo, executamos uma primeira vez e aí caímos de fato nele na linha horizontal, que é o objetivo, e aí quando executarmos ele novamente, vamos cair em um caso da próxima etapa. Podemos ter também apenas um centro aqui, sem nenhum meio conectado a ele. Nesse caso, teríamos que resolver esse algoritmo 3 vezes, caímos nesse primeiro, onde temos aquele caso onde colocamos aqui, executamos ele uma vez, 2 vezes. E aí sim obtemos a etapa que nós queremos. E por isso é importante você saber reconhecer padrões como são o caso desses. É importante que quando você consiga um caso
onde digamos que nós estamos resolvendo aqui, ó, a segunda camada do cubo mágico, e aí completamos essa segunda camada e caímos justamente nesse caso daqui, ó, onde já temos uma linha na horizontal. É importante que você bata o olho aqui e já reconheça esse padrão, já saiba que você tem que colocar essa linha aqui, ó, no horizontal de você. Não é assim, é assim, para onde você tá, para sua face, e executar aquele algoritmo, que é o algoritmo que vai levar a gente para a próxima etapa. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo na resolução e aí completamos, né? Digamos que completamos aqui a segunda camada, caiu nesse caso, aí a gente faz esse movimento aqui, ó, e faz o algoritmo dessa face. Olha só o que ia acontecer, não ia resolvê-la. Então esse é um padrão aqui, ó, da linha na horizontal, e esse caso daqui, ó, pode ser uma linha, por exemplo, que esteja assim, ó, conectada à quina e tudo mais, mas que ainda assim é uma linha. Então é importante que quando isso aconteça, você saiba imediatamente que essa linha tem que estar aqui na horizontal da sua face, de onde você vai executar o algoritmo, que também é importante que você já saiba. Como eu falei, você tem que estar acostumado com a resolução do método básico e com os algoritmos usados nela. Da mesma forma, se cai um caso como esse daqui, ó, digamos que você está completando, né, as duas primeiras camadas, terminou de completar as duas primeiras camadas, caiu nesse caso daqui. Imediatamente você tem que saber o que fazer. Nesse caso aqui você vai executar 3 vezes o algoritmo, como já foi mostrado. Executou uma vez, olha o que é que vai acontecer. O centro conectado aos dois meios vai estar aqui embaixo. Então você vai saber que você inicialmente, antes de executar da próxima vez, você tem que fazer um U2 para poder colocar esse centro e esses meios aqui no lugar que ele tem que estar, para a gente poder executar mais 2 vezes o algoritmo e resolver essa etapa. Uma outra coisa que eu veria muita gente fazendo é isso daqui, ó, rotacionando para poder colocar essa peça no lugar. Pessoal, tentem evitar ao máximo as rotações e reparem que se você simplesmente fazer um U2, ó, que é inclusive mais rápido do que rotacionar, essas peças elas vêm pro lugar aqui, ó, que elas têm que entrar, e é justamente onde você precisa executar o algoritmo 2 vezes. Temos aqui a linha, executa mais uma vez e completamos a etapa que queremos, chegamos na etapa que queremos. Nesse caso daqui, é exatamente aquele que a gente passou, a gente coloca aqui no lugar de execução, e repara também como você já sabe que você vai ter que executar esse algoritmo 2 vezes, como você já pode fazer isso de forma automática. Você não precisa necessariamente, ó, fazer ele uma vez, parar aqui, olhar direito para ver o que é que tem, porque você já sabe que você vai ter que executar ele 2 vezes. Então você pode simplesmente emendar, ó, executei uma vez, não preciso olhar para nada, só vou e executo novamente esse algoritmo, porque você já reconhece esse padrão e você sabe que naquele caso determinado, onde tem apenas o centro conectado a 2 meios, você vai precisar executar ele 2 vezes. Quando tem o centro não conectado a nenhum meio, você sabe que você vai precisar executar ele 3 vezes, porém, fazendo uma vez, fazendo um U2 para colocar no ângulo de execução, e aqui sim repetir mais 2 vezes. Esses são alguns dos padrões que podem ser reconhecidos. Obviamente que existem outros padrões, como seria o caso de termos aqui um meio com a peça flipada, sendo que a quina dela já está no lugar. Nesse caso daqui você encaixaria um meio aleatório nesse lugar, e com o tempo que você reconhece esse padrão, ó, você já tem que saber onde que ele vai parar assim que você encaixar esse meio aleatório no lugar dele. Você sabe que ele veio parar aqui. Então, de forma automática, você pode fazer, né, um U2 para colocar ele aqui no lugar de onde ele tem que estar para começar a executar o algoritmo. E por aí vai. Esse é um outro padrão que pode ser reconhecido. Um outro padrão também seria isso daqui, ó. Agora, nessa etapa de completar a face amarela, já dei um exemplo da etapa da segunda camada, um exemplo da etapa de fazer a cruz amarela, e aqui um exemplo de completar a face amarela. Esse caso daqui é o nosso objetivo, porque quando nós tivermos ele, ao executar o algoritmo que nós temos que executar para completar essa etapa, quando temos esse caso aqui, ó, ele já resolve automaticamente. Mas também podemos ter algo como isso daqui, ó, que parece muito com ele. Você batendo o olho até você pode achar que é o mesmo. Mas olha só aqui, ó, não é. E não é por quê? Porque nesse daqui, que é o caso ideal, que ao executar o algoritmo nele, nós vamos resolver essa etapa, temos, além de ter os amarelos aqui em cima, que de fato, ó, são iguais nos 2 cubos, nós temos eles aqui, ó, das quinas dessas 2 quinas diferentes. No caso desse daqui, que é o algoritmo ideal, nós vamos ter um amarelo aqui, ó, apontando pra gente, e esse amarelo apontando pra cá. Já nesse caso daqui, nós não vamos ter. Nós vamos ter, nem vamos ter um amarelo aqui, ó, nessa parte da peça, e nessa daqui, ele vai estar aqui na lateral, e não apontando pra gente, como é o caso desse. E se eu executar o algoritmo que eu tenho que executar para poder completar essa etapa, nesse caso daqui vai resolver, mas se eu executar nessa daqui, ó, não vai resolver, vai cair nesse caso daqui,
que é exatamente o caso ideal que a gente quer ter. E aí, fazendo ele mais uma vez, nós completamos. Então você sabe que você vai ter que executar esse algoritmo uma vez, depois você vai ter que fazer o 2 para colocar ele no ângulo de execução e executá-lo mais uma vez. Algo que eu veria também muitas pessoas fazendo viu esse algoritmo, executou uma vez, rotacionou para colocar no ângulo de execução e executou a segunda vez. O que eu recomendo é o quê? Visualizou esse caso, olhou para cá, viu que não tem o amarelo daquele caso ideal, já sabe, bateu o olho, sabe que você vai ter que executar 2 vezes o algoritmo. Executou a primeira vez, automaticamente você já faz o 2 para colocar no ângulo de execução da segunda vez. E aí, quando executar, agora sim vai ter completado a face amarela. Então, reconheceu esse padrão, viu que não tem o amarelo aqui, sabe que vai ter que fazer 2 vezes? Executou uma vez, automaticamente, o 2, executou uma outra vez. Basicamente, com o tempo, você vai acabar pegando essa ideia dos padrões, mas é importante que você se atente a reconhecê-los e a entender o que está acontecendo. E esse exemplo aqui de completar a face amarela é o melhor deles, na minha opinião, porque muitas das vezes eu vejo pessoas que ali na correria da resolução, né, de forma até afobada, veem algo como isso daqui e resolvem, por algum motivo, executar o algoritmo sem antes colocar no local correto, ou simplesmente porque acabam se atrapalhando. Então executa daqui, ó. Teria que executar mais uma vez, e aí, né, executar mais uma e mais uma vez. Então essa dica também, na minha opinião, é muito válida. E eu duvido que você nunca tenha se atrapalhado em algo como isso. Mas eu também duvido que se você prestou atenção nesse vídeo e aprendeu essa dica, eu duvido que você vá se atrapalhar novamente. E a quinta e última dica, mas não menos importante, de como abaixar os seus tempos utilizando o método básico de camadas no cubo mágico é treinar. Treinar muito, porque de nada vai adiantar você ter assistido esse vídeo e não treinar para poder aplicar essas dicas. Até porque você, de fato, só vai se acostumar com essas dicas e com esse até novo estilo de resolução se você fizer muitas solves, muitas resoluções e se acostumar com essas novas dicas. No início do vídeo eu disse que se você resolvesse o cubo mágico utilizando dessas dicas, você iria conseguir tempos na faixa dos 30 segundos e até menos, utilizando apenas do método básico. Isso é verdade. Porém, eu também preciso te alertar que isso só vai acontecer depois que você já estiver familiarizado e acostumado com essas dicas. E com esse novo até estilo de resolução do cubo. E isso, pessoal, só vem mesmo com treino. Da mesma forma que para aprender a resolver o cubo mágico, você teve que ficar ali repetindo várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes até criar uma memória muscular. Com qualquer outra coisa que você for aprender no cubo, vai ser igual. Você vai precisar treinar, você vai precisar praticar bastante para só depois notar uma diferença nos seus tempos. Inclusive, é super normal seus tempos aumentarem antes de diminuírem. Isso porque, como já dito 1000 vezes aqui, você vai estar se acostumando com novas coisas no cubo, com um novo estilo de resolução, e até tá familiarizado com isso, seus tempos eles vão aumentar. E eu tô te avisando isso porque eu não quero ver nenhum comentário aqui no vídeo de Suzane, apliquei essas dicas e meus tempos pioraram. Dislike. Porque é óbvio que eles vão piorar. Você tá se acostumando com algo novo, você vai levar um certo tempo pra isso. É importante que você não se frustre quando isso acontecer e que você continue focado e treinando, pois vai ser apenas questão de tempo até você se acostumar e, de fato, abaixar seus tempos no cubo mágico. Existem algumas outras dicas extremamente válidas que você pode aplicar mesmo estando no método básico e que vão abaixar muito seus tempos, como é o caso das OLLs de cruz. E eu também vou deixar esse vídeo na descrição para que você, depois de aplicar essas dicas desse daqui, já tá acostumado com elas, passar para aprender outras coisas, hein? Não fique estagnado não fica tranquilo com a resolução, com o tempo que você está fazendo, busque sempre aprender coisas, evoluir e melhorar. Agora, se você assistiu esse vídeo todo, chegou aqui e pensou, mas eu já aplico essas dicas, eu já faço tudo isso que ela mostrou. Bom, então talvez já seja a hora de você passar para começar a resolver, a aprender o cubo mágico no método avançado. E o que eu utilizo e o que eu ensino é o método CFOP de cubo mágico. Nele você aprende para cada um dos casos possíveis de acontecer durante uma resolução de cubo mágico. E com isso, o céu é o limite, pessoal. Suas resoluções vão melhorar absurdamente. Se esse é o seu caso, então dê uma chance de conhecer o Template Cubo Mágico Avançado, uma ferramenta desenvolvida por mim que te auxilia a aprender o método avançado da melhor forma, com muita organização e praticidade. Se ficou alguma dúvida, não deixe de me deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, você pode inclusive utilizar um novo recurso do YouTube, que é de hypar o vídeo. Não custa absolutamente nada, você consegue fazer isso em menos de 5 segundos e vai contribuir bastante
bastante com o crescimento aqui do canal. E eu me chamo Sunny Coelho, esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos, e eu tô aqui pra poder te apresentar e te ajudar cada vez mais nesse universo incrível. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!